Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É com satisfação que a Associação de Municípios do Vale Europeu, a ANVI, realiza a Semana ODS na Prática, em parceria com a Agência Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, a AGIR, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí, o CISANVI, e o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, o SINVI. A ANVI, ela se tornou signatária do Movimento Nacional ODS em Santa Catarina em julho de 2020. O movimento ODS, ele auxilia nas ações para atendimento dos ODS que visam a construção de uma sociedade melhor, socialmente inclusiva, ambientalmente sustentável e economicamente equilibrada. A ANVI, ela já possui diversos trabalhos que promovem o atendimento das metas dos 17 objetivos. Hoje, eu, como assessora de saneamento e meio ambiente da entidade, trouxe esse tema, que é muito relevante para ser discutido no âmbito do projeto do Estudo Técnico Socioambiental. Esse estudo, ele foi desenvolvido para os municípios que hoje são associados à ANVI, e nós finalizamos esse estudo em 2019. Nós estamos agora assessorando todos os municípios na sua implementação. Esse estudo técnico, ele é um documento norteador para o município em relação à regularização dos imóveis em áreas de preservação permanente. E ele auxilia no atendimento do ODS 15, que trata sobre vida terrestre, principalmente auxiliando no atendimento da meta 15.2, a qual nos traz, né, como meta, até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente. A fim de demonstrar o auxílio que esse estudo ele traz no atendimento dessa meta, eu trouxe alguns dados do município de Pomerode. O município ele já vem aplicando esse estudo desde julho de 2020 e até o momento o município já conseguiu regularizar 40 imóveis, o que significa aproximadamente 29 mil metros quadrados de área de preservação permanente, com projeto de recuperação de área degradada implantados ou em implantação. No contexto, então, de aplicação desse estudo, são exigidas algumas compensações ambientais, e essas compensações elas podem ser direcionadas para ações de apoio e incentivo à conservação e recuperação dessas áreas de preservação permanente, como, por exemplo, na elaboração e implementação, elaboração de projetos, né, e implementação de parques lineares urbanos, aquisição de áreas de preservação permanente, aquisição de áreas de risco, ou então de relevante interesse ecológico. Ações estas que também estão vinculadas ao ODS 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis, auxiliando principalmente na meta 11.7, que nos diz, né, até 2030, proporcionar acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Nesse contexto, então, será realizada esta palestra, Parques Urbanos, Planejamento e Implantação, trazendo a experiência exitosa do município de Jaraguá do Sul, e também com o objetivo de orientar e incentivar os gestores municipais na implantação desses parques. Nós contamos aqui hoje com a presença de gestores e técnicos municipais que atuam em planejamento urbano, defesa civil, meio ambiente e também demais interessados no assunto. Agradecemos a presença de cada um e pedimos que, se tiverem dúvidas durante as palestras, podem fazer o questionamento pelo chat, que no final será aberto, então, um espaço para fazermos esses questionamentos. Essa apresentação, ela também ficará gravada, né, no canal aí da ANVI no YouTube.
E dando continuidade, então, nós teremos agora as apresentações. A primeira palestra, elaboração de diagnósticos e estudos técnicos para a definição das áreas de parques, ela será realizada pela Cristiana de Souza. A Cristiana ela é arquiteta e urbanista na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo, é pós-graduada em Gestão Pública, participou da elaboração dos estudos técnicos para a elaboração da Lei das Áreas Urbanas Consolidadas em Jaraguá do Sul. Ela é supervisora dos processos de áreas urbanas consolidadas e participa da Comissão de Análise Prévia dos processos de áreas urbanas consolidadas e também da Comissão de Tubulações. Por favor, Cristiana, fique à vontade. Olá. Deu certo? Todos me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Bom dia a todos. Eu tô nervosa. Eu não sou muito dessa área da tecnologia, mas vamos lá. Qualquer coisa, vocês puxam minha orelha e me mandam mensagens aqui, tá? Deixa eu tentar aqui. Bom, como a Simone já falou, né? Eu praticamente respiro área urbana consolidada. Eu trabalho no município de Jaraguá do Sul, nessa área. Tive o prazer de participar da elaboração da lei. Comecei ainda como estagiária no Instituto de Planejamento, né? E o Normando, que também vai falar com a gente, né? Acompanhou tudo isso, e eu posso dizer que ele é o pai da nossa área urbana consolidada. Ele tem uma enorme experiência, eu pude aprender muito com ele nisso tudo. E eu acho que foi muito dessa nossa troca de figurinhas, né, sobre a área urbana consolidada que propiciou, então, esse encontro de hoje. Eu gosto muito dessa temática. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo e também sou uma pessoa com deficiência, tenho deficiência congênita, nasci sem a perna direita e com deformidades nas mãos. Então, a parte urbana, que vai falar muito sobre a acessibilidade, sobre o urbanismo acessível, e hoje um tema tão atual, né, a recuperação das nossas áreas de APP degradadas, são temas que sempre me chamaram muita atenção. Eu tive o grande prazer de participar do Instituto de Planejamento e Urbanismo, e na época eu fazia estágio lá e eu estava elaborando o meu TCC. Deixa eu só tentar compartilhar com vocês a minha tela aqui. A Simone me dá um ok, compartilhou. Tudo certo, Cris. Então tá, então vamos lá. Vou colocar esse daqui primeiro. Ficou grandão? Tá compartilhado, né? Sim, aham. Uhum. Então tá, então vamos lá. Como a Simone falou, eu participei da elaboração da área urbana consolidada, né, dessa lei, e a gente vem aplicando ela desde 2016, e muito dessa aplicação da área urbana consolidada, eu peguei ainda na época do estágio. Vocês sabem, muitos daqui já foram estagiários, a gente faz de tudo, né, na época do estágio. Então, a gente fez realmente levantamento em campo, a gente pôde conhecer realmente a cidade, principalmente as áreas CPPs degradadas do município e também aquelas que precisam ser preservadas, né? Depois dessa elaboração da Lei da Área Urbana Consolidada, a gente começou a conversar sobre a criação dos parques urbanos. Na verdade, isso é um tema que sempre foi falado, né? Não é um tema que a gente consegue criar em 2 ou 3 anos, com 2 ou 3 pessoas. A equipe técnica que participou da elaboração desses estudos, ela foi muito grande, inclusive alguns técnicos que participaram lá do início, dos primeiros programas de necessidade, do levantamento das áreas, eles nem mais trabalham no município, mas deixaram aí um trabalho bastante grande e bastante significativo. Eu quero começar a conversar com vocês mais especificamente sobre o parque urbano e o espaço público, falando da função social da cidade.
Quando a Simone me convidou para falar um pouquinho sobre o planejamento e a criação dos espaços públicos, né, especificamente do parque urbano, eu passei uma lista de nomes aí para ela, de pessoas que trabalharam exclusivamente nesse assunto, né, foram muitas pessoas. A gente tem o Normando como carro-chefe aí, que sempre guiou os nossos estudos, a Amvale aqui também, né, por final, fez todo o projeto executivo e a implantação desse parque. Mas muito antes disso, a gente precisou convencer. Ter esse convencimento tanto da parte técnica quanto da parte política da importância desses espaços. A gente sabe que antigamente, né, o espaço público, o parque urbano, eles eram pensados mais para a elite da sociedade, né? Eram criados realmente em regiões bastante abastadas, né, onde a elite morava, mas essa nossa visão vem mudando ao longo do tempo e a gente consegue perceber que o parque urbano ele é um elemento fomentador do desenvolvimento social e econômico do município. A gente precisa pensar muito bem nessa aplicação de recursos, né, porque não são baixos os valores que a gente vai aplicar. E se a gente já pensa em iniciativas a curto e médio prazo, né, do desenvolvimento da cidade, imagine então transformar um espaço em um parque urbano, que vai trazer aí resultados em décadas e décadas, né, da cidade. Então, eu quero compartilhar com vocês os estudos que eu fiz. É um estudo bastante acadêmico, eu pude transformar isso numa linguagem acadêmica para trabalhar no meu TCC, e foi muito prazeroso, porque na época, foi em 2014, a gente não sabia realmente se isso ia sair do papel ou não, né? A gente começou realmente a estudar a cidade, a demonstrar para os gestores públicos do município que era importante ter um espaço como um parque urbano, né? E a gente teve a grande alegria de tirar isso do papel. Eu quero começar aqui, ó. Muitas das cidades que aqui da nossa região, elas nasceram como colônia agrícola, né? E quando teve essa mudança da colonização agrícola para uma industrialização, para transformar essa cidade num polo industrial, muitas pessoas vieram do campo para a cidade. E a gente teve esse boom, então, populacional, e a gente não tinha espaços adequados para atender toda essa demanda da população. Eu tenho uma mapinha aqui que mostra a evolução. Se eu passar o mouse, é possível ver o meu mouse na tela, Simone? Sim, é possível, Cris. Tá. Então, aqui, eu trouxe um mapeamento. Não, Cris, eu acho que não, no YouTube ele não aparece. Não vai aparecer? Tá, então a gente começa ali em 1938, né, com a colonização aqui de Jaraguá, vamos colocar bem próximo do que hoje a gente chama de Centro-Ilha da Figueira. Eu trouxe esse mapa só para vocês entenderem como a gente nasce olhando para o rio, a gente ocupa todas essas áreas de rio, de borda, né, que a gente chama hoje de APP, vai crescendo, vai fazendo essa mancha urbana horizontal, e ao longo dos anos a gente perde essa relação com os nossos rios. A gente vira as costas para os rios, né? E hoje a gente está fazendo o caminho inverso, está tentando voltar a olhar para o rio. Então, ali no primeiro mapa, a gente vê bem certinho onde começou a nossa ocupação da área aqui, da área urbana de Jaraguá do Sul, como isso foi crescendo, e aqui no ano de 2004, como essa mancha urbana está bastante consolidada, bastante espraiada, né? Muito pela topografia do nosso município, pelos condicionantes ambientais, marcada por morros, né? Pela presença de rios ali na área central. A gente tem essa descontinuidade da malha urbana, então a gente começa a ter a ruptura, vai tendo muitos vazios urbanos, e a gente começa a virar as costas para o nosso rio. E eu acredito que acontece isso na maioria das cidades, né? Simone, me corrija se eu tô errada, porque eu estou estudando o Jaraguá do Sul, mas vocês que estudam as demais regiões aí, eu acho que vocês conseguem perceber isso, que acontece na maioria das cidades, né? E quando a gente começou a estudar isso tudo, foi para realmente demonstrar a importância de voltar os olhos para os rios. Vamos falar aqui especificamente, né,
das áreas de APPs. A gente tem hoje aí uma briga sobre questão federal, legislação municipal, estadual, sobre o que seriam essas áreas de APPs, áreas urbanas consolidadas, e bem nessa época aí a gente estava tentando discutir isso, como que ficaria. Se a gente aplicar as áreas de APPs, conforme o Código Florestal, a lei federal, né, no nosso município, a gente perde muita área, principalmente nos bairros de maior densidade, no centro, na Ilha da Figueira, depois lá na Barra. Esse mapa aqui, que é densidade por bairro, a gente consegue ver na cor mais intensa, né? A gente tem maior população concentrada. Então, a gente começa a observar que, apesar de ocupadas as minhas áreas de APPs, eu começo a ter uma grande restrição. E a gente precisava mudar isso, trazer, né, a gente poder ocupar de uma forma inteligente essas áreas de APPs, conseguir preservar o que estava preservado e manter o que já estava ocupado. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês como iniciou esses estudos, né, sobre a implantação dos parques. E eu acho que na dinâmica que acontece hoje, né, vamos colocar assim, na vida real, às vezes a gente perde um pouquinho desses estudos, a gente perde um pouquinho dessa lógica do estudo para chegar na implantação. As coisas vão acontecendo, tem gente que quer doar espaço, a gente percebe que alguns espaços vão ser mais fáceis para ser ocupados, outros nem tanto, tem a questão da desapropriação, né? Então, a dinâmica vai acontecendo e a gente perde um pouco a lógica desses estudos todos. Mas é muito importante lembrar que antes de nascer um parque urbano, seja ele um parque linear, seja ele um espaço verde, né, na área central ou algum determinado centralidades de bairros, a gente pensa muito nisso, né? Então, a gente começou a elencar algumas centralidades urbanas, isso lá em 2014 ainda, para demonstrar que hoje o nosso município, existe uma área central que é atendido, né, por diversas demandas, mas como ele é uma área bastante espraiada horizontalmente, a gente tem várias centralidades urbanas que essas coisas que acontecem no centro, elas se repetem nessas centralidades urbanas. Então, a gente tem muito serviço, né, apresentado ali nesse mapa de centralidades urbanas, que vai se repetir, desculpa. Depois a gente tem também o circuito cicloviário que vai conectando algumas regiões. Algumas regiões elas são bem mais atendidas, né, e outras nem tanto, mas a gente precisava entender o que acontecia nessa dinâmica aí das nossas ciclovias. A gente também levantou a questão do atendimento das linhas de transporte coletivo. Vocês podem observar ali, nessa linha de transporte coletivo, que a cor mais forte, nesse magenta, nesse vermelho mais forte, é onde tem mais atendimento. E não por acaso, é também a região de maior densidade do município. Quando a gente contrapõe os polos geradores de fluxo, isso fica muito claro. Se vocês observarem ali as minhas maiores manchas, né, na cor preta, são as indústrias. Então, eu tenho a minha maior densidade, o meu maior atendimento de transporte coletivo e os meus maiores polos geradores de fluxo na mesma região. Para quem não conhece aqui o município, né, então eu tenho ali a WEG, que é uma grande multinacional, e também a Malve. São os meus dois maiores polos geradores de fluxo em relação à indústria. E depois eu tenho os meus centros acadêmicos, né? Hoje a gente tem a Católica aqui no município, que é um dos maiores polos geradores de fluxo quando a gente vai falar em instituição de ensino. Simone, está indo muito rápido, tá ok? Tá ótimo, Cris. Pode seguir. Tá bom. Eu fiz um resumão, assim, né, dos mapas mais importantes, que eu acho que a gente consegue começar a entender a importância de planejar realmente o local adequado para a implantação dos parques, né? Aqui tem um contraponto entre as minhas recreativas industriais, que vão atender uma parte da população, apesar de grande parte, é apenas uma parte, né?
E também eu tenho meus equipamentos públicos de lazer, que hoje é praticamente o mesmo, a Arena Jaraguá, o ginásio Arthur Miller e a nossa pista de atletismo. Então, lá em 2014, ficou muito claro que o nosso número 1 ali é o conhecido Parque Malve. Ele é um parque particular que é aberto ao público, né? Ele está junto aí com a recreativa da Malve. Nós temos o 2, que é a nossa recreativa da VEG, que também é um importante equipamento, né, de lazer, mas é para as pessoas que trabalham nessas grandes indústrias. E para esporte, para equipamentos públicos de lazer, a gente tem, então, a Arena Jaraguá, né, que atende. Hoje a gente tem já o parque da Arena, que na época não tinha. A gente tem a pista de atletismo e o ginásio Turmilha, que também passou por uma revitalização. Então, a gente consegue perceber que tem alguns equipamentos voltados ao lazer, mas a maioria deles e os maiores, né, os maiores, são voltados a um público restrito, que seria dessas recreativas industriais. Aqui do lado tem um mapa bem legal, não sei se vocês conseguem ler, tá bem ruim aqui para mim, mas é os mapas das nossas áreas públicas. Então, eu fiz um levantamento das áreas públicas de lazer que estavam mapeadas e descritas, né, na nossa legislação, mas quando a gente foi realmente lá visitar essas áreas, foi bastante, foi uma surpresa bastante triste, assim, de perceber que muitas áreas estavam mapeadas, mas não tinham condições de uso. Ali nessa tabelinha, que está toda pintada de vermelho, amarelo e verde, eu dividi para a gente começar a entender o que acontecia no município. Então, a gente tem aí algumas áreas de lazer, na época a gente tinha mais ou menos 74 mapeadas, e essas que estão pintadas de verde é que eu tenho condições de uso ok. Eu posso utilizar elas com segurança, enfim. As amarelas é assim, posso utilizar, mas eu não tenho boas condições de uso, precisaria de grandes reparos, grandes ajustes, né? E as vermelhas é que ou não existem, ou existem, mas não têm condições nenhuma de uso. Só que um dado interessante nesse levantamento é que não foi possível aplicar o critério da acessibilidade. Se a gente aplicasse o critério da acessibilidade, do desenho universal, eu não teria nenhuma área acessível de lazer no meu município. E daí foi o grande susto, e foi nesse momento que eu decidi o que eu queria projetar no meu trabalho de TCC, e eu consegui entender uma grande demanda que existia aí no município, né, que eram áreas públicas de lazer de qualidade e também acessíveis. Deixa eu passar aqui. Aqui uma contextualização para quem não é de Iraguá, não conhece, né? Eu elenquei alguns principais pontos, né, do município. Aqui, ó, no número... Prestem atenção no número 7 e 8, que é mais ou menos a região ali que a gente vai conversar depois. Que é a região da Marisol, a região das Duas Rodas, tem o 9 também, que é a VEG. Opa, peraí. Aqui eu trouxe um pouquinho maior o mapa, para a gente conseguir observar, então, realmente como que eram as nossas áreas públicas de lazer. Quando a gente finalizou esse mapa, era certo que a gente precisava repensar esses espaços públicos no município. E também era certo que essas áreas públicas pontuais, elas não geravam atrativo suficiente para trazer a população para esses locais. Então, eu tinha ali um parquinho, eu tinha, às vezes, um campo, uma quadra de areia, mas isso era para público específico, eu não conseguia gerar um atrativo, né, para toda a minha população. E também eram espaços que sobravam, nós vamos colocar assim. Não eram espaços que realmente eram pensados, aqui é importante ter um espaço de lazer, aqui é importante ter um parque. Não, eram espaços que sobravam e a gente ia adaptando e colocando algumas questões ali. Quando a gente foi buscar o que acontecia nas outras cidades, um dos principais exemplos que a gente trouxe foi aqui o Parque Barigui. Para quem
conhece, né, sabe como funciona lá, e para quem não conhece, eu sugiro que conheça, porque é um estudo de caso, assim, que vale a pena. E esse estudo de caso, eu acredito que foi o que fez abrir os olhos para a criação, então, do parque, que na época a gente chamava de Parque Linear Ilha da Figueira, depois Parque Linear Via Verde, hoje vocês conhecem como Via Verde, né? O Parque Barigui, ele foi pensado para que fosse um grande bolsão que pudesse acomodar as águas do rio em épocas de cheias. E quando não ocorresse essas cheias, que a população pudesse se apropriar desses espaços e utilizar esses espaços como momentos de lazer. Então, a gente tem ali alguns, no programa de necessidades, né? Alguns salões, pavilhões, enfim, mas o que mais me chama a atenção são todas as pistas de caminhada, todos esses espaços que o parque deixa disponível para a população se apropriar da melhor forma possível. Então, esse estudo de caso, deixa eu ver se eu consigo pegar mais foto aqui. Aqui. Parou de compartilhar minha tela, gente. Para mim parou, Cris, mas no YouTube ainda tá. Ai, que bom. Peraí, então. Deixa eu ver se eu... Não, ela parou, Cris, tem que Parou? compartilhar de novo. Tá, então eu vou começar de novo. Desculpa aí. Aqui. Foi? Sim, aham. Ah, legal. Linear. Aconteceu de novo. Não, Cris, tá normal, pode seguir. Posso seguir? Uhum. Quando a gente pensou, a gente começou a conversar, enfim, já se tinha a ideia, então, de criar um parque linear na Ilha da Figueira. E já existia também o que a gente chama hoje da Via Verde, né? Já existia um traçado inicial dessa Via Verde. E a gente começou a fazer o levantamento, como que essa margem do curso d'água, como que essa região se comportava em relação à área urbana consolidada. Eu lembro que a gente sentou e fez o levantamento de todas as LMCs, né, de todas as linhas médias calculadas daquela região, e a gente pensou, opa, é possível fazer alguma coisa. Colocando isso, deixa eu colocar aqui. Ó, agora está vendo a mancha de inundação e as APPs? Sim. Colocando isso, mapeando tudo isso, a gente começou a perceber que, além de preservar o que estava preservado ainda de área de APP ali na Ilha da Figueira, a gente ia conseguir frear a ocupação nas áreas de inundação recorrente. Então, a gente conseguia resolver dois problemas: manter a preservação, voltar o olhar para o rio, né, e frear essa ocupação. Essa sobreposição aqui, a gente tem as áreas de APP, de preservação permanente, e as manchas de inundação sobrepostas ali de 2008, 2011, 2014. Então, a gente consegue perceber, depois vocês vão ver o resultado final desse parque, que toda a minha mancha de área inundável aqui ficou como parque. Então, na história do Parque Barigui, que o rio se apropriava de todas aquelas regiões, né, do parque, em épocas de cheias, e depois, quando ele retornava ao seu leito normal, as pessoas poderiam ocupar essas áreas, foi trazido isso aqui para o Parque Linear Ilha da Figueira. Eu estou falando, assim, de uma forma bem utópica, sabe? Bem acadêmica. Eu acho que o Normando vai conseguir colocar aí todos os pós e contras que ocorreram durante esse estudo do parque, né? Mas para a gente conseguir justificar e também demonstrar que o parque não é algo que foi criado à revelia, porque a gente queria ou porque alguém queria. Ele tem todo um estudo técnico e ele tem sim o porquê, né? Tecnicamente bem definido. Aqui, eu lembro que na época a gente fez alguns estudos de conexões, né, até conexões intermodais, de como isso se comportaria. Depois, isso foi revisto, né, a parte do trânsito também.
tem algumas ideias aí para serem implementadas ainda. E aqui é o projeto inicial. Isso daqui foi o que a gente desenvolveu na época no Instituto Jordã e também no TCC, de como seria o Parque Linear Ilha da Figueira. Então, aqui tem uma área bem maior, né, do que a gente tem hoje, porque foi bastante utópico, assim, vamos desapropriar todo mundo, vamos tirar todo mundo das áreas de inundação, da área de risco, né? E depois, quando a gente colocou isso realmente no papel para efetivar, a gente começou a trabalhar com as desapropriações, perceber quanto isso custaria. E eu lembro do Normando, a gente tem 1 milhão, a gente tem 2 milhões, a gente tem 3 milhões, a coisa foi crescendo. Na época que iniciou, a gente tinha uma quadra só para fazer o parque, e depois foi demonstrando para a gestão que isso era possível, para a iniciativa privada também, que era possível, e foi aumentando. E hoje, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês as fotos que a gente tem do parque. Olha só. Aqui era o parque na época da implantação, que nem estava pronto ainda, e já era febre, todo mundo já visitava. Olha essa imagem aqui. Essa imagem era praticamente parte da via aberta, né? Hoje a gente tem já a outra parte aberta também, mas olha quanto carro que está estacionado nessa via para as pessoas se apropriarem desse espaço. Parque urbano, apesar de a gente saber isso na teoria, né? Mas eu acho que o Parque Linear Via Verde, Parque Via Verde, ele reflete muito isso. Ele é para todos, independente de condição física, de classe social, enfim, ele é para todo mundo se apropriar do espaço. Olha só que, eu lembro que o pessoal falava assim, vocês gastaram tantos milhões e é só grama. Não é só grama, né? Teve muito estudo, muita coisa envolvida. Olha essa foto aqui. Antes da pandemia, tá, gente? É bom deixar claro que isso é antes da pandemia. Olha isso aqui. Aqui é a nossa árvore principal do parque. É muito gratificante ver que os estudos técnicos eles casaram muito com essa questão da implantação do parque. Eu não consigo pensar em um parque assim aqui na região, como o Parque Linear da Figueira. Depois o Normando pode também falar, né, do distrito, do Parque da Inovação, mas eu sou muito suspeita, eu sou apaixonada pelo Parque Linear da Figueira, e eu acho que essa conexão com a área urbana consolidada e com a criação do parque diz muito, né? A gente tem o parque para traduzir todas as questões que envolvem a área urbana consolidada. Não sei como é que está funcionando no município de quem está assistindo, mas hoje a gente tem a flexibilização da apropriação dessas APPs, então a gente consegue diminuir essa restrição, mas tem uma contrapartida financeira. E essa contrapartida financeira que as pessoas pagam para poder construir em uma área que antes a gente não conseguiria permitir, ela é voltada a essas áreas, como a Simone falou no início. A desapropriação de área de risco, a desapropriação dessas áreas de APP e também a recuperação dessas áreas. Então, o parque, ele é a tradução desse trabalho. Acredito que a lei da área urbana consolidada é uma lei muito inteligente e quando a gente começa a falar, explicar para as pessoas que essa contrapartida financeira, ela retorna para a população, e um grande exemplo é o Parque Ilha da Figueira, eles ficam encantados. Simone, dá tempo de mostrar um videozinho? Sim, Cris, pode mostrar, tá no seu tempo ainda. Tá. Aqui é um vídeo bem rapidinho. Deixa eu colocar. Mas aí vocês não vão conseguir ouvir o áudio do vídeo, né? Quando você for compartilhar, você aperta lá embaixo, tem Share Sound. Daí ele sai. Fecha o compartilhamento e abre de novo. Tá. Na tela de compartilhar, ele tem a opção para compartilhar.
Ah, legal. Vamos lá, me ajuda, você. Deu? Sim. É um videozinho bem rapidinho que mostra épocas de cheias na região e depois o parque, ele foi feito agora em julho, esse vídeo, o parque como está hoje. Tem muito equipamento, tem muita coisa. Tem mais de 2 quilômetros de pista de caminhada e ciclovia. É uma área que antes era bastante desvalorizada, né, por causa da questão das cheias. E hoje a gente tem o parque ali como elemento fomentador. É claro que toda a região próxima do parque ali teve um ganho, um potencial, né? Uma valorização enorme. A gente não consegue talvez nem mensurar essa valorização, mas isso foi consequência. Isso não foi objetivo, né? O objetivo foi a recuperação dessas áreas de APPs degradadas, tirar o pessoal dessa, evitar a ocupação das áreas de inundação, né? Questão de aterro, de terraplanagem, e transformar, sim, o parque como um elemento fomentador do espaço público, do encontro das pessoas, né? A abertura da via. Então, vocês lembram que ali no começo eu mostrei para vocês os polos geradores de tráfego, né? De fluxo. Então, a WEG, uma das principais indústrias, é um dos principais polos geradores. E a abertura da via fez com que esse fluxo de veículos fluísse melhor. Então, a gente tem aí tanto a parte de trânsito, a mobilidade, né, como toda a ocupação dessas áreas que antes eram áreas de inundação e de APP com restrição, a gente conseguiu abrir e deixar para a população ocupar em forma de lazer. Então, a gente tem o lazer esportivo, contemplativo, tem várias formas. E é muito importante a gente saber qual forma de parque que a gente quer entregar para a população, né? Então, cada espaço vai ter a sua vocação para receber um determinado tipo de parque. Às vezes vai ser um parque linear, às vezes vai ser um parque mais central, um parque mais urbano, às vezes não vai ser tão contemplativo, vai ser mais voltado ao esporte ou ao lazer infantil, enfim. Mas eu sou muito suspeita em falar do parque linear, do parque Via Verde, porque é a minha paixão, assim. Eu acho que o Normando também vai falar sobre essa paixão que ele está desde o início, né? Desde as primeiras tratativas com o Ministério Público, porque também não adianta nada a gente, como técnico, querer fazer alguma coisa e não ter esse respaldo legal. E acredito que a figura do doutor Alexandre, o Ministério Público Estadual, ele propiciou, né, então, essa criação de parques. O Normando também, acredito que vai falar depois da questão dos taques, dos valores, né? Essa questão burocrática, assim, fica mais para o Normando, né? Essa questão mais técnica, assim, eu acho que é mais para fala do Normando. Eu fico à disposição, se alguém, eu posso até compartilhar o material, né? Porque é um material bastante acadêmico, mas eu acredito que se a gente seguir, não é uma receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo, porque cada município vai ter as suas particularidades. Mas se a gente seguir e pensar o que é primordial para o município, para as nossas regiões, eu acho que vale muito a pena arriscar e criar vários parques urbanos em todos os municípios. Obrigada, Cris, pela tua apresentação, bem motivadora nesse sentido mesmo, e essa é a minha expectativa também, que a gente consiga disseminar isso aqui para os nossos municípios, né? Eu acho que a gente tem tudo, né? A gente tem aí a criação das nossas áreas urbanas consolidadas, talvez uma pequena contrapartida financeira, e com a experiência do Normando, eu acho que vocês vão começar a perceber que é possível, porque às vezes a gente quer criar, mas não sabe de onde vai vir dinheiro, como isso vai acontecer, né? Quem vai participar desses projetos com a gente,
mas eu acho que é muito possível, assim. Tem que ter um louco, assim, quem querer vai fazer, vai dar certo, e vamos pegar na mão todo mundo junto e vai. Então, tá, Cris, obrigada novamente pela tua apresentação. E nós passamos, então, agora para a palestra sobre os trâmites para a implantação do Parques Urbanos, que será realizada, então, pelo Normando Vita. O Normando ele é graduado em Geologia, atuando na área de geotecnia, obras de contenções, projeto e execução de obras lineares, viária, duto viária e ferroviária, estudos ambientais e mapeamento geotécnico e de riscos. Atuou em projetos em implantação de dutos, rodovias e ferrovias, exercendo atividades nas especialidades em meio ambiente, obras de contenção de encostas em diversos países da América Latina e também América do Sul, bem como em todo o Brasil. Prestou serviço para alguns públicos como consultor e também foi presidente da Fundação de Meio Ambiente aqui em Santa Catarina. Atuou na concepção e gerência de projetos, captação de recursos e acompanhamento das obras dos parques Via Verde e da inovação em Jaraguá do Sul. Atualmente presta consultoria em projetos rodoviários, aeroportuários, em meio ambiente e defesa civil. Normando, obrigada pela tua presença e fica à vontade. Obrigado, então. Bom dia a todos. Simone, mais uma vez, obrigado a Anvi pela essa oportunidade que a gente tem, né, de falar um pouquinho de algumas ações em Jaraguá do Sul que deram certo, quais foram os trâmites que a gente teve que trabalhar para que essas ações dessem certas, né, e também não posso esquecer hoje, né, um dia especial, o Dia da Árvore, né, a gente sempre fica prezando a qualidade do meio ambiente e acaba esquecendo de fazer a nossa tarefa, né? Eu não fiz uma apresentação, eu quero parabenizar a Crisinha, né? Deu uma aula sobre a questão dos parques, aí parabéns, Cris, por essa oportunidade, e realmente é por isso que ela está atuante lá tanto na prefeitura quanto na equipe que participou da implantação dos parques. Mas eu fiz um roteiro, né, para a gente tentar balizar um pouquinho algumas ações específicas, e eu quero deixar aqui também alguma questão sobre palavras-chave, tá? Algumas palavras que eu acho que vale a pena a gente repensar, analisar e levar ela para a questão não só da implantação de parques, mas como a questão de gestão de processos como um todo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o, o meu roteiro, tá? Então, hoje, o meu roteiro, né, uma rápida apresentação, porque a Cris já deu essa aula toda, né, das questões técnicas, né? A questão da necessidade de áreas de lazer, né? Falo muito sobre a questão hoje de muitos apartamentos, criança dentro cada vez mais isolada, falta de convívio social, né? Então, o que que um parque traz, né? Quais são os benefícios? As áreas de inundação, né? São áreas altamente propícias para a implantação de parques lineares. Uma questão que é o convencimento, tá? O convencimento, acho que é uma das primeiras palavras-chave desse nosso bate-papo, tá? A gente falar também sobre a união do útil ao agradável, tá? Gosto de ressaltar também as APPs, né, as áreas de preservação permanente, falar um pouquinho sobre as áreas de perigo permanente, a escolha das áreas, o pontapé inicial, a obra em si e a entrega para a população, tá? Então, esse vai ser um pouco da minha fala hoje. Então, o que hoje a primeira palavra efetivamente chave é a questão do pertencimento, tá? De nada adianta ter estudos técnicos, acadêmicos, se toda a classe que tem condições de implantar um parque não está sensibilizada, tá? E a sensibilização acontece pela parte do pertencimento. Então, a gente buscou, né, primeiramente,
os parques foram concebidos, né? A gente já viu essa necessidade da utilização de áreas públicas mesmo, e começou a ver que aquelas pequenas áreas de lazer, aquelas academias ao ar livre, tudo, isso dava uma grande manutenção, áreas espalhadas ao longo do município e a baixa utilização, né? Então, a gente pensou, opa, peraí, por que o povo não está utilizando, né? Então, vamos começar a concentrar essas pequenas áreas em grandes áreas, né? E bom, como é que a gente vai fazer para sensibilizar o gestor público, né? A Fujama, a Fundação do Meio Ambiente, ela elaborou uma carta na época antes de pré-mandato, né, para todos os candidatos a prefeito e colocou essas duas proposições de parques, que seria uma das intenções. E aí o prefeito, que é hoje atual na reeleição, o prefeito Antídio, assumiu essa ideia, comprou a ideia e falou, vamos fazer os parques. Realmente, Jaraguá precisa, e como toda a região de Blumenau, Jaraguá do Sul, é uma classe muito trabalhadora, a gente precisa realmente ter uma válvula de escape nos finais de semana, nos fins dos dias, para que consiga realmente melhorar a qualidade de vida, melhorar de produção, né? Então, conseguimos vender essa ideia. Pronto. Mas entre vender a ideia e você ter a implantação, existe uma distância muito grande, tá? Eu sempre gosto de falar que a gente tem que trazer a parte técnica, a parte dos estudos técnicos, ele fica aqui na estratosfera, a gente tem que trazer para a realidade, porque os estudos técnicos geralmente demonstram ações ideais. Porém, a nossa realidade, nós não temos ações ideais, não temos valores para implementar, e com isso a gente consegue trazer um pouquinho a distância da parte de projetos técnicos para a vida real. Segunda questão, a gente precisa mostrar que existem áreas que já deram certo, projetos que já deram certo, que não são projetos da Europa. Tá? Eu vejo muito, porque lá na Europa é assim, lá na Europa é assado, lá nos Estados Unidos, né? Mas a gente tem que trazer para a realidade nossa do país, né? Então, esse foi o primeiro passo, de trazer todo mundo para o mesmo nível, equalizar, verificar as questões financeiras, e aí sim começar a fase de convencimento. Tá? O convencimento passou por várias ações, né, baseadas sempre na regrinha do pertencimento, onde a gente começou a trabalhar com a Anvale, né? Aí eu quero parabenizar mais uma vez a ANVI, porque as ações de parques não são municipais, são regionais, né? Elas transpõem qualquer limite geográfico. Então, Anvale, Associação dos Engenheiros, né? Associação Comercial, a questão, nós temos aqui o Convention Bureau, tá? Onde a gente fez, na época, um estudo que Jaraguá do Sul tem um turismo de negócio muito rico, porém, os hotéis ficam lotados durante a semana. Terça, quarta, quinta. Sexta-feira, os hotéis esvaziam, né? E, então, a gente pensou, não, vamos trazer que o pessoal que venha para fazer o turismo de negócio comece a implementar, fique mais um dia aqui no município para fazer o turismo de lazer, ou traga a sua família para aproveitar nos finais de semana. Então, a gente começou a envolver essa questão do Convention Bureau e começou a envolver também a iniciativa privada. Tá? Mostrar para as pessoas da iniciativa privada que é importante ter parques. Bom, feito isso, né, a gente estava já trabalhando, já faz mais de 12 anos que a gente está trabalhando na questão da lei da área urbana consolidada. Tá? Jaraguá do Sul cresceu às margens dos rios, e a gente tinha um problema muito sério. E aí, com a implantação da lei, a gente destinou o recurso oriundos da regularização para a desapropriação e implementação de parques, tá? Nessas áreas mais críticas, áreas de APP, áreas de inundação. Então, em paralelo a isso, já conseguimos ter uma luz no fim do túnel, como a questão de
de recursos para implementar. Bom, temos aqui também uma parceria muito grande com o Ministério Público, né? Aí com a presença do Dr. Alexandre Schmidt, dos Santos, onde a gente tinha vários termos de ajustamento de condutas que, ao invés de ir esses recursos lá para o Fundo de Reparos de Bens Lesados, lá para o FRBL, a gente começou a fazer os ajustes de condutas. Então, a empresa fez um dano ambiental, ela vai fazer a correção aqui no próprio município, e com isso a gente conseguiu, aí algumas empresas de terraplenagem, que andaram fazendo problemas aqui, andaram fazendo cometendo crimes ambientais, que essas empresas executassem as obras do parque. Tá? Então, já temos aí vários atores, né, atuando nessa frente de implantação de parques. Bom, mas de nada adianta você ter ideias sem ter projetos. Aí, uma das sacadas aí foi trazer a Associação dos Engenheiros e Arquitetos para a elaboração desses projetos, supervisionado pela Anvale, né? A gente conseguiu realmente fazer um projeto consistente e pé no chão. Ele fugiu um pouquinho daquela apresentação que a Crisinha mostrou, porque realmente aquelas áreas ficavam áreas realmente caras, mas conseguimos atingir a meta, né, de implantação do parque. Bom, com isso, então a gente tendo um pouquinho de verba de licença da regularização das áreas urbanas consolidadas, associado a termos de ajustamento de condutas, a gente começou a dar o primeiro pontapé inicial, né? Opa, já temos um pouco de dinheiro para implementar. E vamos implementar os parques. Eu vim da área da infraestrutura, sou geólogo de formação, mas trabalho na parte de construção de obras rodoviárias, ferroviárias, e ali a gente sabe que você fazendo o projeto, acompanhando a obra de dia, de noite, e revisando os projetos, porque no outro dia o trator tá empurrando a gente tem que fazer. Então, a gente quis trazer essa modalidade de implementação de obra de infraestrutura para Jaraguá do Sul, né? Então, nós não precisamos ter um cenário ideal para a implantação, até porque um parque 70% é emoção e dedicação, tá? Os projetos arquitetônicos, os projetos civis, né? Eles são adequados a partir do momento que você vai trabalhando no parque e a população vai sentindo isso, né? Então, a gente fez vários ajustes de engenharia na parte de projetos para que fosse adequando com a realidade, né? Bom, então a gente conseguiu fazer a primeira fase da implantação da Via Verde, né? E aí vai a segunda palavrinha-chave, né? Que é o pior da engenharia é a psicologia. Tá? Eu sempre procuro falar que fazer engenharia é a coisa mais fácil do mundo. A gente calcula, mais um são 2, divide pela raiz quadrada, multiplica pela resultante ao cubo e está o projeto pronto. Agora, você convencer as pessoas, né? Então, na fase de construção, quanta gente vinha lá, para que está gastando dinheiro na beira do rio? Isso daí vai inundar, né? A gente sabia que ia inundar, a ideia era que essa área fosse inundável, para que, se a gente deixasse o avanço dos aterros nessas áreas, a gente teria um problema sério que ia inundar todo o centro da cidade, né? Então, essa área é uma grande bacia de retenção, onde a gente conseguiu realmente trabalhar nessas questões de defesa civil. Então, a gente já envolveu também a defesa civil, a parte das secretarias envolvidas, né? O que a gente tem aqui é o SAMAI nosso, o órgão ambiental, promotoria. Então, todos esses órgãos estavam bem alinhados. Eu fico muito contente de ouvir, né, aí na palestra da Cris, esse alinhamento, né? E hoje você vai na prefeitura, vai na comunidade, você vê
que essa mesma linha que a gente vem batendo há alguns anos, ela está sendo replicada, tá? Então, falando sobre parar de dar as costas aos rios, né? Você utilizar essas áreas que sejam áreas adequadas, né? Transformar essas áreas em lazer. Bom, para vocês terem uma ideia, tá? Eu quero mostrar aqui a nossa Via Verde, né? Então, a nossa via... Espera aí que eu acho que deu um problema. A nossa Via Verde, como ela era. Esse era o nosso parque, na Via Verde, como era a condição nossa de área de preservação permanente nessa região. Você pode perceber à direita, né, que tem uma área um pouco mais elevada, aqui uma linha de drenagem. Então, esse foi os estudos em campo que a gente fez. Eu gosto muito de falar que estudo de implementação de parque, além da questão de emoção e suor, é muito pé no chão. A gente precisa estar lá no campo, precisa sentir o espírito do lugar, precisa conhecer o que a população quer, e com isso a gente conseguiu realmente fazer um projeto pé no chão e acompanhar a obra. Bom, com isso feito, tá? Um item muito importante que a gente começou já a entender quais são as áreas prioritárias de inundação, quais são as áreas, né? O Parque Linear da Via Verde não foi escolhido ao léu. Teve todo esse estudo de infraestrutura do entorno, é o bairro mais populoso de Jaraguá do Sul, tá? A gente fez uma pesquisa, né? Uma pesquisa que a gente chama pesquisa de boteco, né? Mas conversando com os vereadores, conversando com a Associação dos Moradores, conversando com os entes envolvidos, e a gente descobriu que ali realmente era a questão ideal. Então, a gente tinha áreas propícias, né? Vontade do poder público, vontade da população, necessidade da população, e aí faltava o dinheiro. Bom, dinheiro a gente conseguiu inicialmente com os termos de ajustamento de condutas e a área urbana consolidada, tá? E aí começou a se perceber que realmente o parque dá certo. Então, aí teve um grande aporte público, tá? Do poder público, de recursos próprios, tá? Eu sempre venho a falar recursos provenientes de emendas parlamentares, recursos provenientes de projetos junto ao Ministério do Meio Ambiente, federal, recursos oriundos de alguns programas federais são muito difíceis da gente conseguir captar. Tá? Então, a gente fez esse convencimento onde o prefeito olhou e falou, opa, vale a pena a gente investir realmente, o povo está usando. Né? A Cris mostrou algumas fotos ali que o parque da primeira fase nem estava pronto, e aí já estava todo mundo utilizando. Bom, demos esse pontapé inicial, né? Tivemos algumas questões realmente técnicas que precisaram ser ajustadas. Quero colocar aqui, ó, essa é a tal da figueira, né? O símbolo hoje do Parque da Via Verde. Isso era como era o parque antigamente, tá? Uma região totalmente degradada, de pastagem, que não tinha função ambiental alguma, né? Por quê? Porque a questão das áreas de preservação permanente, eu gosto de falar muito sobre esse tema, é o que fala de área de perigo permanente. Tá? Um pouquinho relembrando a história da criação das APPs, né? Eu lembro que em 80 e pouco foi modificado a largura das APPs de 5 para 30 metros, e ele iria variando. Isso aconteceu depois das chuvas que ocorreram em Blumenau e na região, em 83, 84. Tá? E verificou-se, um deputado, na época, verificou que essas áreas
que foram atingidas pelas inundações, elas deveriam ser preservadas. Então, o intuito principal das áreas de preservação permanente, do alargamento das áreas de preservação permanente, foi para preservar vidas, e não para gerar corredores ecológicos, e não para criar mato na beira do rio, tá? Também, ela tem essa função, mas é bem importante a gente deixar isso claro. Com isso, Jaraguá do Sul também criou uma lei de áreas urbanas inundáveis, tá? Delimitou essas áreas, implementou isso junto ao plano diretor, criou um plano de defesa civil, fez um plano de prevenção contra cheias, e com isso a gente conseguiu, vamos dizer assim, engessar, realmente efetivar que essas áreas não fossem ocupadas. Tá? Bom, mas aí a gente também tem os problemas, né, de implantação ainda, né? Sempre falo que as áreas foram selecionadas, já tínhamos um recurso, já estavam com os pré-projetos avançados, porém nós temos que licenciar essas áreas. Tá? E aí vai outro ponto específico que a gente deve recordar. Lembrando que parques, o licenciamento ambiental de parques deve ser feito único e exclusivamente em áreas públicas. A utilização dessas APPs, tá? A utilização das APPs, eu não posso, como proprietário particular, utilizar uma área de preservação permanente como parque. Tá? Isso é muito difícil a gente conseguir enquadrar na legislação federal e, consequentemente, no licenciamento ambiental. Então, para isso, eu precisava ser área pública, tá? Ter projetos e recursos. Então, com isso, a primeira ação foi um decreto de utilidade pública, tá? Para a criação desse parque. É uma fase que a gente acha que é boba, mas é uma fase que norteia tudo. Né? Nós tivemos várias desapropriações aqui no município que começaram de trás para frente e não foi feita o decreto de utilidade pública. Então, o primeiro passo é ter os estudos técnicos e, com isso, efetivar a utilidade pública dessas áreas. Com isso, se vai trabalhar em cima das indenizações. Indenização esta que deve ser feita por uma comissão. Tá? A gente tem também aqui, montou uma comissão de avaliações aqui, com o pessoal da prefeitura treinado, capacitado, o pessoal das imobiliárias, para que essas indenizações sejam justas. Né? Então, eu não posso pagar numa área de preservação permanente o mesmo valor que eu pago para uma área que não seja de preservação. Eu não posso pagar o mesmo valor de uma área que inunda para uma área que não inunda. Tá? Então, essas variáveis devem constar realmente na questão da desapropriação. Então, nós tivemos ali na região do Parque da Via Verde, para vocês terem uma ideia, uma desapropriação de aproximadamente 35 imóveis, tá? Porque a gente aproveitou também a implantação desse parque e fazer uma rua, uma avenida, que com isso a gente conseguiu um binário. Bom, nenhuma dessas desapropriações foram judicializadas. Tá? Todas as desapropriações foram amigáveis. Por quê? Porque a gente teve realmente uma comissão trabalhando nisso e foi justa. Tá? Então, essa desapropriação é muito importante. Tá? E também, com isso, a gente consegue legalizar o nosso parque, né? O licenciamento ambiental. O licenciamento foi todo feito municipal, tá? Foi feito pela Fujamo. Então, as obras todas licenciadas, em todas as suas fases, né? Desde supressão de vegetação, limpeza, terraplenagem, implementação das estruturas. Bom, aí a obra é obra, né? A obra em si, a gente teve muitos desafios, tá? E outra palavra importante: construção de parque não se faz sozinho. Construção de parques precisa-se de vários parceiros.
Então, a Secretaria de Obras foi um grande parceiro. Eu ligava, preciso de uns tubos aqui. Estava lá a Secretaria de Obras. Precisava da Defesa Civil para fazer uma ação, né? Precisava do SAMAI para implementar esgoto, precisava da Secretaria tal para implementar a rede elétrica e de dados. Então, esse leque de agentes e atores é fundamental. Não se faz parte com uma entidade específica. Não adianta, não adianta. Precisa ter uma pessoa para coordenar as ações, porém, é de extrema importância a participação de todos esses atores. Aí nós voltamos lá naquela primeira palavra que chama pertencimento. Tá? As pessoas precisam pertencer ao problema e, com isso, eles fazem parte de elaborar as soluções. Tá? Então, com isso, a gente tinha áreas específicas. O Parque da Via Verde foi, por ser em área de inundação, ele foi projetado de uma maneira específica, tá? Então, a gente tem alguns... O palco, por exemplo, ele foi vazado, a gente queria fazer uma concha acústica, porém, isso ia impedir o fluxo natural das águas em época de inundação. Todas as estruturas são de concreto e chumbadas ao terreno, tá? Para que, no momento de inundação, ele tenha suporte isso. Tá? A gente não fez muito canteirinho de flor, porque sabe que ali uma ou duas vezes ao ano inunda, então ficou restrito o canteiro de flor numa área específica. A gente procurou trabalhar também com alguns setores, né? Então, o parque ele tem a área de contemplação, que foi a primeira fase, onde as pessoas vão olhar o rio, vão parar de dar as costas para o rio e vão começar a ficar de frente para o rio. Aí veio um problema. Começou a usar o parque, a gente ia colocar a internet, banda larga nesse parque, aí falamos, não, esse é um parque que precisa, o pai está brincando com a criança, o pai e a mãe tem que estar ali presente. Não é um parque de tecnologia, enquanto o pai fica no celular lá e deixa a criança abandonada. E veio vários questionamentos. E como é que vocês vão fazer na beira do rio, com as crianças? O que vocês vão fazer de proteção nessas áreas? Eu falei, a mesma proteção que tem na praia. Aí todo mundo olhou para mim e falou, mas na praia não tem nada? Eu falei, é isso mesmo. Na praia, o pai tem que ficar olhando a criança e dando essa atenção. E a mesma coisa no Parque Linear. Então, claro que a gente fez toda uma tratativa na calha do rio, tá? Outra item que foi preconizado foi que na abertura da rua a gente fez todo o desassoreamento do rio para melhorar o fluxo d'água. E com isso, esse material do desassoreamento a gente utilizou como base e subbase de pavimentação para a implementação da via. Tá? Então, a gente já começou a matar alguns coelhos, né? Então, a gente impediu o avanço das construções e aterros nas áreas inundáveis, fez o binário, começou a trabalhar com as questões de contemplação do rio, começou a trabalhar com essa questão educacional, né? Dessa aproximação familiar, trabalhou com a questão de defesa civil dos assoreamentos. Então, a gente começou a ver que um parque é muito mais do que uma área simples verde, ou uma área que inunda, ou uma área com uma quadra de esporte. Né? A gente começou a ver que um parque traz felicidade, né? Traz melhora produtiva, traz qualidade de vida como um todo. Né? Então, foi uma questão muito bacana da implementação do parque. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso é uma foto, né, do que era antes a área de inundação e o que é hoje. Você vê que são coisas simples, tá? E são detalhes. Para vocês terem uma ideia, essa ciclovia, tá?
Eu brigo muito com os arquitetos, o pessoal fica bravo comigo às vezes, porque inicialmente se queria fazer em paver, né? Aí eu sempre comento, fala, então tá bom, então eu vou montar um consultório odontológico bem na frente do parque, porque o que vai ter criança batendo, caindo, tropeçando, batendo a boca no chão, porque você não consegue colocar um skate, você não consegue colocar um roller, próprio uma pista de caminhada ela fica irregular. Área de preservação permanente não pode se passar veneno, e dentro do paver, o que cria de tiririca no meio nas juntas, né? Como diz aqui em Santa Catarina, na fuga. E então se preconizou a implementação de capa asfáltica, tá? Gramado. Também tive muitas críticas, para vocês terem uma ideia, da implantação de grama. A gente implementou grama esmeralda, né, na beira dos rios, e aí tive algumas denúncias aí por implantação de grama esmeralda em área de preservação permanente por ser uma espécie invasora. Aí foi levado ao Ministério Público, a gente só deu... A gente falou, peraí, aí o pessoal está tentando abusar, né, de não querer áreas, né? Então, a gente percebe que vai ter muita coisa contra, né? Quantas pessoas tinham na época falando que isso não ia dar certo, que não ia dar certo, mas a gente procurou mostrar exemplos próximos, né? A gente tem exemplos aqui em Santa Catarina, na região próximos, de ações que deram certo, porém, é difícil, tá? Então, eu quero falar para vocês que hoje a implementação do parque é muito difícil, tá? Porém não é impossível. Se a gente trabalhar nessas questões de pertencimento, aí com isso você consegue convencer e envolver vários atores, tá? Lembrar que parque não se faz sozinho, não é a entidade X ou a entidade Y que vai fazer um parque. Não, ela precisa do envolvimento de todos, em todas as suas fases, na elaboração de projeto, na captação de recursos, na parte de implementação e na parte depois de manutenção. Então, não é impossível, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje, de um custo de um parque, então, hoje o parque da Via Verde custou 10 milhões de reais. Desses 10 milhões de reais, foram 5 milhões para abertura da rua e desapropriação da rua, e 5 milhões para desapropriação e implantação do parque às margens do nosso rio, aqui em Jaraguá, tá? Esse custo foi o mesmo que a gente utilizou para o Parque da Inovação, tá? Então, foi aproximadamente o Parque da Inovação também teve um custo de 5 milhões. Lá é uma outra concepção, é tema para até outros assuntos. Lá é um parque temático, é um parque que tem muito mais detalhes, né? Tem uma área de preservação de 3 vezes mais do que a área de recreação, né? Mas era específico daquela área. É uma área de inovação, né? A área todo o Wi-Fi e tudo. Então, ele foge um pouquinho da concepção do parque linear. E eu acho que o segredo do sucesso é isso, né? É trabalhar os atores, costurar, pegar exemplos próximos que deram certo e aproximar do Ministério Público, tá? O Ministério Público é um órgão fiscalizador, porém, ele é muito parceiro. O próprio Centro de Meio Ambiente do Ministério Público, existe uma possibilidade de captação de verbas estaduais, né, do FRBL, tá? E que o FRBL tem um programa específico para implementação de áreas de parques. Então, acho que fica a dica, né? Pertencimento, com isso você consegue envolvimento e trabalhar a conscientização e convencimento dos atores. Dinheiro, tentar captar pelo menos o dinheiro para o pontapé inicial, e aí, com isso, a gente começa a demonstrar que as ações dão certo, tá? E depois você tem a questão da manutenção, tá?
A Crisinha falou ali que tem vontade de fazer um monte de parque. Nós também, eu tenho muita vontade de fazer parque. Inclusive o prefeito, quando ele viu o sucesso desses 2 parques, ele falou, Normando, vamos fazer mais um? Eu falei, o prefeito, vamos manter esse, porque a manutenção num parque custa caro, né? Hoje, o Parque da Via Verde, para vocês terem uma ideia, custa uma manutenção só de roçar a grama, tá? Uns pequenos ajustes, custa em torno de uma manutenção de R$ 15.000 por mês, tá? O Parque da Inovação, que já é um parque mais detalhado, ele custa em torno de R$ 50.000. Por quê? Porque lá tem vigia 24 horas, tá? No Parque da Via Verde, a gente trabalhou junto com a PM, então a gente instalou várias câmeras, tá? Câmeras ligadas diretamente, né, com a Polícia Militar. A gente abriu um convênio específico para isso, tá? De repasse de recursos para a Polícia Militar. Então, a gente, com isso, consegue manter a segurança. E, então, a gente percebe que não é difícil, não é difícil, tá? É trabalhoso, tá? Mas não é impossível. Então, quero agradecer a vocês. Quem tiver alguma dúvida, a gente vai conversando, né? E estou à disposição. Simone, obrigado, então. Obrigada, Normando. Vendo tua fala aí, a gente percebe todo o trabalho, né, que a gente tem que seguir aí para conseguir avançar nisso. Mas eu achei muito bacana o que você colocou ali, no sentido do FRBL, né? Então, se lá tem uma possibilidade, acho que é uma boa opção até para a gente estar auxiliando aí, orientando os municípios a estar buscando esse recurso. Às vezes a gente passa batido nisso, né? E esse recurso vai para lá e fica, e a gente acaba não tendo acesso, né? Eu vou passar, então, para a parte de questionamentos. Eu tenho algumas perguntas também. Quanto tempo levou para implantar o projeto, assim, no total? E vocês conseguiram fazer isso, ele no todo, ou foram fazendo por etapas? Bom, o projeto, desde a concepção inicial dele até a implantação do projeto total, tá? O projeto foi feito total, foram 4 anos. Porém, ele ficou arquivado dentro da Secretaria de Turismo durante 2 anos, tá? Então, isso daí eles tentaram fazer projeto, não conseguiram e tudo. Então, efetivamente, de projeto, concepção, captação de recurso, implantação, 2 anos e 3 meses. Foram a única coisa que o projeto da Via Verde ainda não está concluído é uma área que a gente chamou o Parcão. É um parque de cachorros, tá? Então, o que a gente fez? A gente só fez o cercado em volta, tá com o gramado. Agora, aí os equipamentos para cachorrada a gente não conseguiu implantar naquela época lá, então isso ainda está para implementar o projeto do Parcão. Tá. Não sei se pode ser para ti essa ou para a Cris também. Ele abrangeu basicamente toda aquela mancha de inundação que a Cris apresentou no início? Na verdade, Jaraguá do Sul tem uma mancha de inundação em toda a margem do rio, em toda a sua extensão, né? Então, a gente conseguiu pegar a área sem edificação, tá? Por conta da desapropriação, e na mancha de inundação daquela região, 80% foi contemplada com o parque. As imagens que eu mostrei, né, de projeto ali, foram as imagens que fizeram de perigo permanente, mas não tem como, né? Não tem como abranger todo. Mas boa parte foi abrangida, sim. Cris, você comentou também ali sobre a questão da linha média que vocês usam para flexibilização ali, né? Isso teve alguma relação também com o planejamento do parque? Você comentou dela, mas eu não consegui entender muito bem. Na verdade, assim, quando a gente começou a fazer os estudos da linha média daquela região, a gente percebeu que, porque muita gente dizia assim, agora vai desapropriar por um determinado valor, eu vou perder meu terreno, né?
Então, esses estudos da aplicação da linha média serviram para demonstrar para as pessoas que a desapropriação daquele imóvel seria bastante útil para elas, porque mesmo que elas pudessem construir, tivessem a flexibilização da APP, com a aplicação da linha média, elas não conseguiriam construir tão pertinho assim do rio. Então, o limite do parque, é lógico que não casou bem certinho com a minha linha média calculada, né? Mas o estudo da linha média calculada provou para os proprietários daqueles imóveis que a desapropriação seria um bom negócio, né? E se eles permanecessem com os imóveis, eles realmente não poderiam construir, porque a linha média daquele lote seria mais ou menos aonde foi desapropriado. Sim, foi um incentivo, na verdade. Isso. Uhum. E ali ainda na tua apresentação, que você apresentasse ali a avaliação daquelas outras áreas de lazer, né? Com que critérios vocês usaram um pouco para dizer que a área não tinha condição de uso? Porque eu vi em algumas que ela tinha mesmo algum equipamento de lazer e mesmo assim vocês consideraram que não estaria apta, né, para receber a população. Na verdade, a questão da segurança, né? Porque, como o Armando falou, a gente tinha praticamente parquinho infantil e academia ao ar livre, né? Então, para os parquinhos infantis, quando não tinha questão da segurança para a criança brincar, a gente considerou que não era apto, né? E também quando oferecia risco, porque a gente tinha muitas áreas espalhadas pelo município que dificultava também a manutenção. Então, a gente tinha muito equipamento degradado, né? Então, quando oferecia algum risco, se fosse alguma manutenção que fosse preciso, mas que não oferecesse risco à vida, risco à saúde da pessoa, a gente considerava ok, que tinha condições de uso, né? Mas a partir do momento que oferece risco para a pessoa, para a criança, enfim, aí a gente considerou que não tinha condições. E existiam algumas, assim, que estavam mapeadas, né? Que eu acho que a intenção era realmente criar pequenas áreas de lazer naqueles pontos, mas que não existiam na vida real. Sim. E depois da finalização do parque, já teve algum evento de cheias ali? Teve, né? Eu não sei quantos, eu me lembro de um, assim, que foi, acho que o primeiro. A gente já teve dois Dois? eventos de cheias, mas como a gente conseguiu fazer o desassoreamento do rio por conta de usar esse material de desassoreamento, que era um material de boa qualidade, para fazer base e subbase, ele chegou e inundou somente uma camada de 5 centímetros ali na borda, né? Então, a gente conseguiu também, mas o parque não precisou nem ser lavado, nada, né? Ele se manteve intacto. Teve um evento, né, Armando, que a gente lembra que foi o suficiente para algumas pessoas filmarem e falarem, olha aí, tá cheio de água, e agora, como é que vai ser? O parque é para isso, é para encher. Essa é uma fase importante, né? Que eu falo da questão do pertencer e convencer as pessoas, né? Então, a gente teve que fazer um trabalho de formiguinha, né? Durante a construção da obra, o que parava de gente lá, vinha, falava, isso daí não dá certo, você sabe que aí inunda. Aí eles falavam, não, realmente, o parque está sendo projetado para isso. Fomos tive a participação daí em umas 4, 5 associações de moradores, explicar os projetos, né? Mostrar que essa área é para inundar mesmo, que uma vez por ano esse parque vai ficar inutilizável. Aí a gente vai com uma máquina VAP lá e limpa, as estruturas são de concreto, e se a gente aterrasse aquelas áreas, metade do centro de Jaraguá do Sul iria ficar debaixo d'água, né? Então, esse é o trabalho que tem que ser feito, volto a falar daquela palavrinha lá do pertencimento, né? E com isso, né, os responsáveis, as pessoas que moram na região já vão se comunicando com a família, com o outro, com o vizinho, e isso vai se permeando junto à comunidade, né? Essa questão da sensibilização, né? De ter essa consciência também do objetivo principal ali do parque. Claro, a maior parte do tempo é lazer, mas realmente a função dele é para inibir as ocupações nessas áreas, né?
Então, tá, eu queria agradecer muito, né, acho que o Jaraguá tem sido aí uma referência para nós aqui da ANVI, né, a gente já seguiu aí no nosso estudo técnico muito a base do estudo de vocês também, né, da área urbana consolidada, serviu de modelo aqui para nós, a gente tem tido bom resultado da aplicação desses estudos em alguns municípios também, e agora vamos ver se a gente consegue voltar, né, numa próxima apresentação, trazendo aí uma experiência parecida com essa de vocês, né? Esse é nosso objetivo. Eu agradeço também, obrigada pela oportunidade. Normando, oficialmente, obrigada por tanto ensinamento, por tanta coisa que você tem proporcionado para a gente. Assim, é muito gratificante, né? Com a sua experiência, a gente poder aprender tanto, assim, e poder contribuir com os outros municípios. Simone, mais uma vez, obrigado, então, né? Obrigado pela participação. A gente está à disposição para quem quiser tirar dúvida de tudo, né? Depois, se quiser passar meu e-mail, aí deixar ali no link o e-mail, meu telefone de contato, a gente tá sempre aberto, né? Eu sempre procuro falar que a gente quer mudar a Amazônia, a gente quer mudar o leão da África, mas a gente não pensa em mudar aonde os nossos braços alcançam, tá? Então, acho que a gente precisa fazer o trabalho, nosso dever de casa, é mudar o trabalho dentro de casa, na rua que mora, na associação dos moradores, né? E com isso a gente vai conseguindo cada vez mais permear na nossa sociedade que está tão carente dessa região, dessas áreas de lazer, e não é área só de lazer, né? Eu sempre falo que o Parque da Via Verde não é só um gramado, né? Nós estamos trabalhando na questão de segurança pública, da questão de educação, convívio na família, melhora na produção. A gente tem a questão da própria educação ambiental, né? Então, são locais específicos de eventos. Agora, aí que acabando a pandemia, a gente está trabalhando, distribuição de mudas, o próprio pet, né? O cachorro que está ali, a questão da saúde, né? O pessoal sempre fala, por que não constrói uma creche? Ou por que não constrói, com esse valor, poderia ter construído um posto de saúde, né? Então, tem que lembrar que o parque é muito mais do que somente um gramado verde, né? Então, ele envolve todas essas questões, o turismo, né? Então, eu acho que a gente lembrando de pertencer e trabalhar até onde nossos braços alcançam, a gente vai conseguir cada vez mais aí um Brasil melhor, né? Obrigado mais uma vez. Sim, com certeza. Trazer qualidade de vida para quem sabe as pessoas deixarem de usar o posto de saúde, né? É um pouco essa inversão, né? Então, tá, eu agradeço também novamente e eu aproveito para convidá-los, então, para participar também das demais programações que nós temos previstas na Semana ODS na Prática, nesse mesmo canal aqui do YouTube da ANVI. Hoje, 6h30, nós temos a palestra Saúde e Bem-Estar, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos. Amanhã, às 9h, nós temos a palestra Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Resiliência Urbana, que é de um projeto que a gente tem com a França, muito, muito interessante. E às 15h, nós temos também a palestra Cultura e Turismo, como alinhar aos ODS e agregar valor à sociedade. Agradeço novamente a participação de todos, até a próxima.